Boa tarde, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luana, do terceiro ano, e hoje nós iremos estudar o conteúdo de Geografia. Peguem aí, por favor, o livro didático de Geografia, da página 307 até 309. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo, lição 4, Campo e cidade se completam. Lembrando que na aula anterior nós estudamos o início, da lição 4 e nesta aula nós vamos terminar essa lição 4 aí, tá? Com êxodo rural. O porquê que aconteceu o êxodo rural, o que é êxodo rural. Então tudo isso a tia Lu vai conversar durante esta aula, explicar aí um pouquinho para vocês. E lembrando que estarei enviando pelo WhatsApp a atividade referente a este assunto, tá? Vocês façam, por favor, com o auxílio aí do responsável, que possa estar ajudando aí vocês. Qualquer dúvida, voltem à videoaula, tá? Leiam aí o livro. Nesta videoaula a tia Lu vai estar lendo, explicando um pouquinho para vocês a respeito dessa matéria e pedindo para vocês também fazerem as atividades do livro didático, tá? Então vamos começar, pessoal. Êxodo rural. Ao longo do século XX, as características da população do Brasil se modificaram significadamente. No início desse século, a população era predominantemente rural, ou seja, vivia no campo. Ao longo das décadas, esse quadro foi se modificando e atualmente é a população urbana, isto é, a maioria das pessoas vivem nas cidades. Então, pessoal, o que o livro está querendo dizer aqui pra gente, né? Está mostrando pra gente que há muito tempo, no início do nosso século, a população predominantemente era rural, tá? As pessoas viviam mais nos campos, mais na zona rural do que na cidade. Então, com o passar dos tempos, do século, ao longo das décadas, esse quadro foi se modificando. As pessoas começaram a migrar da zona rural indo para a zona urbana, tá? Saindo do campo e indo para a cidade. E o porquê que aconteceu isso, A gente vai ver ao longo aqui do conteúdo. Um dos motivos para essa mudança no quadro social foi o chamado êxodo rural. Então, pessoal, agora a gente vai ver o que é êxodo rural. Esse termo é utilizado para definir a migração em massa da população do campo em direção à cidade. Então, êxodo rural é isso, é a migração, é a população que saiu, tá, do campo, da zona rural e indo para as cidades. Por quê? Porque eles buscavam melhores condições de vida, novos empregos, maior acesso às redes públicas de saúde, educação. Então, lá na zona rural não tinha essa flexibilidade, para a população. E eles dependiam da terra, do plantio para sobreviver. Então, se não fazia chuva, se fizesse a época muito sol e aí não dava muita colheita, e aí o povo começava a morrer pela fome, Então, automaticamente, com o passar das décadas, eles foram fazendo essa migração, saindo da zona rural para a zona urbana, tá? Vamos continuar. Muitos desses migrantes decidiram mudar para as áreas urbanas do país em busca de melhores condições de vida, novos empregos e maior acesso às redes públicas de saúde e educação. É importante compreender que as políticas públicas urbanas não se adequaram corretamente a essa chegada de migrantes e muitos acabaram se instalando-se em locais de risco, como barrancos ou encostas de morros. Então,
como a política, né, pública do urbana aqui das cidades não conseguiram a se adequar, né, corretamente com essa chegada, porque eram muitos migrantes, né, que estavam vindo do interior, do campo, né, da zona rural para a cidade. Então eles não conseguiam, né, se instalar adequadamente aqui nas cidades. Então automaticamente eles começavam a se instalar em locais de risco, como morros, barrancos, encostas, locais que acontecem desastres, né, barrancos e morros e coisas desse tipo, desmoronamento. Então era uma área de risco, né? Continuando aqui a leitura. Atualmente, alguns desses migrantes, notando novas oportunidades em suas terras natais, realizaram migração de retorno. Aí aqui tem uma foto, né, dos migrantes na rodoviária Tietê, em São Paulo, em 2012. Então aqui, por fim, né, o que o livro vem falando pra gente? Que agora, na nossa atualidade, alguns desses migrantes, eles notaram novas oportunidades de voltar às suas terras natais, né? Como muitos nordestinos, né? Pessoas assim do norte, da parte nordeste do nosso país, eles saíram de lá para vir para as grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades de emprego, né? Da saúde, da área da educação. Só que atualmente eles começaram a notar novas oportunidades nas suas terras natais, né? Nas terras que nos estados que eles nasceram. Então eles começaram a realizar migração de retorno, começaram a voltar para suas terras natais, tá? Então, pessoal, aqui, né, o livro didático nos traz uma primeira foto da população ocupando a área central da cidade no início do processo de urbanização brasileira, tá? Em 1940. E na segunda foto aqui, pessoas atravessando a rua em área urbana no Rio de Janeiro. Essa foto aqui é mais atual, tá bom? Então, ficou bem gravadinho aí o que foi êxodo rural, né? Que significa a migração em massa da população saindo do campo em direção à cidade, o porquê, né, que esses migrantes decidiram sair do campo e mudar para as áreas urbanas, que realmente eles saíram de lá em busca de melhores condições de vida, novos empregos e maior acesso às redes públicas de saúde, educação. E aí, por fim, atualmente, eles decidiram, né, voltar às suas terras natais, porque muitos estavam vivendo aqui em lugares de risco, né, como barrancos, encostas de morros, não tinha uma vida como eles tinham no interior, né, e não tinha aquela qualidade de vida, e aí eles começaram a notar essas novas oportunidades e começaram a realizar a migração de retorno, tá? Então, pessoal, na página 308, vem aqui 2 gráficos, né? Observe os gráficos com a transição demográfica do Brasil, distribuição da população brasileira por situação de domicílio, de 1950 a 2010, é um gráfico da fonte do IBGE, tá? E esse gráfico aqui nos mostra o que, né? Na página 309, eu já vou até conversar um pouquinho com vocês a respeito desse gráfico e falar das respostas do número 1, né? Da letra A à letra D. Porque essas atividades da página 309, número 1, é leitura, né? Com base nesses gráficos da página 308. Então, eu já vou aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu, né? Porque no número 1, a letra A vem perguntando pra gente assim: o que aconteceu com a população urbana do Brasil ao longo das últimas décadas? Aí, se a gente for observar aqui bastante no gráfico,
A linha em vermelho, vocês vão ver que é a parte urbana, né? E a linha em verde é a rural. Então, o que a gente pode perceber, né? Que a população urbana aumentou, tanto em número absolutos quanto em números percentuais. Aqui é o número absoluto da população e nesse ladinho aqui é o número percentuais da população urbana e rural, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? Urbana, tá? Aumentou tanto em número absoluto quanto em número percentuais. Essa é a resposta da letra A do número 1, tá? E é o que nós vemos aqui, ó, estamos vendo no gráfico da página 308. Aí a letra B vem perguntando o que aconteceu com a população rural do Brasil ao longo das últimas décadas. Então, o que esse gráfico mostra pra gente aqui? Que a população rural, ela fez o quê? Ela diminuiu, tanto em número absoluto quanto em números percentuais, né? Com o passar do tempo, ao longo das últimas décadas, essa população rural foi diminuindo. Por quê? Porque aconteceu o êxodo, né? O êxodo rural fez com que a migração do campo saísse e viesse para a zona urbana, nas cidades. Então, aconteceu isso aí, tá, pessoal? A resposta é: a população rural diminuiu, tanto em números absolutos quanto em números percentuais. Lembrando que em verde é a rural e em vermelho é a urbana, tá? E a letra C: o que houve com a população total do Brasil em números absolutos nas últimas décadas? Então, o que houve, né? Aí a gente vai ver aqui, ó, no segundo gráfico da página 308. O número da população total está em roxo, né? Roxinho. Em vermelho é a população urbana e rural está em verde. Então, eles estão perguntando aqui pra gente o que houve com a população total do Brasil, tanto em números absolutos nas últimas décadas, né, quanto percentual. Então, o que a gente pode reparar? Que a população total, ela foi aumentando ao longo das décadas, né? Chegando ao quê? A quase 200 milhões de pessoas em 2010. Porque em 2010 aqui, ó, quase 200 milhões de pessoas. Então, o total foi o quê? A população foi aumentando, tá? A população total significa tanto urbana quanto rural. Então, a gente teve esse aumento de população. E a D está perguntando em que período a população urbana superou a rural. Aí vocês podem ver aqui que a urbana está em vermelho, né? E em verde a rural. Então, nesse período aqui de 1970, foi o período em que a rural superou, né? Então, foi a inversão da predominância rural para a urbana. No Brasil, ela ocorreu entre as décadas de 60 e 70. Vocês podem reparar que em 60 ainda existia a predominância rural, mas em 70, de 60 para 70, né, nessa década, ela aumentou e aí fez a inversão, predominando o quê? A urbana no Brasil, tá? Então, ocorreu no ano de 1970, ok? Então, pessoal, essas atividades aqui do número 1, a tia Lu acabou de responder com vocês, que era a leitura sobre esse gráfico aqui da página 308. E aproveitando, já vou fazer logo a correção do número 2, número 3, tá? Porque aí não precisa mais da gente voltar no próximo vídeo fazendo a correção, porque na página 310 já é outra lição, tá? E a gente termina a nossa página aqui na 309, a nossa lição 4. Então, no número 2, vem falando: marque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Aí a primeira vem falando: campo e cidade podem existir separadamente sem se relacionar? Não, né? É falso. Claro que não pode existir sem se relacionar. A gente está vendo nessa lição, nesse conteúdo, lá no início,
que realmente o campo e cidade se completam. Eles precisam um do outro para se completar, né? Aí a próxima. Entre campo e cidade não existe qualquer tipo de comércio? Falso. Existe sim, tá? É um complementando o outro. E a terceira opção, o campo fornece à cidade produtos alimentícios e outros vindos da agricultura e da pecuária, além de matérias-primas para a indústria? Sim, com certeza, o campo fornece à cidade esses produtos alimentícios e outros vindos da agricultura e da pecuária, tá? E próximo, a cidade envia aos campos roupas, móveis, máquinas, materiais de construção e outros produtos industrializados? Sim. Depois que essa matéria-prima que vem do campo e chega às cidades e eles transformam essa matéria-prima em produtos industrializados, a cidade envia sim aos campos como roupas, móveis, máquinas, tá? E materiais de construção. Então, é isso que acontece, o porquê que cidade e campo se completam, tá? Então, é verdadeiro. No número 2 ficou falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. No número 3, quais são os motivos mais comuns para haver o êxodo rural? Então, nós já vimos aqui na página anterior, né, que as pessoas, elas, o porquê que aconteceu o êxodo rural, elas saíam da zona rural, do campo, em busca de quê? De melhores condições de vida, né? Novos empregos, maior acesso às redes públicas de saúde, educação. Então, por isso que aconteceu a migração, por isso que aconteceu o êxodo rural, tá? Então, a resposta é essa: falta de terras, de empregos no campo, o que obriga as pessoas a se mudarem para as cidades em busca de vida melhor, tá bom? Porque na época, lá no sertão, tem a época das secas, né, que quase não chove, então não tem o que eles cultivar, né? Eles tentam fazer a parte da agricultura, mas não tem como. Na parte da pecuária, os gados, muitas vezes eles morrem de sede porque falta muita água, porque a época da seca é muito extensa, é muito tempo sem chuvas e acaba acontecendo esse tipo de migração. Eles saindo, né, a população saindo do campo e vindo para a cidade em busca de condições melhores de sobrevivência, ok? E no número 4, faça uma lista de produtos que você usa na escola e em casa. Agora classifique esses produtos de acordo com a origem na tabela abaixo. Aí aqui nesse lado tem a tabelinha do campo e nesse na cidade. Aí vocês em casa aí vão fazer essa lista, né, de produtos que vocês usam tanto na escola e em casa, como alimentos, né? O próprio lápis, borracha, o livro didático que é feito de papel. E aí vocês vão poder fazer essa lista aqui e classificando os produtos, tá? Os produtos que é de origem do campo e os produtos que é origem da cidade. A origem do campo é o que? A matéria-prima, né? A madeira, ela vem da matéria-prima. E nas cidades, o que acontece? Acontece o produto, a matéria-prima, se transformar em produto industrializado, né? A madeira se transforma em quê? Em lápis, em móveis, né? Em mesa, então, em cadeiras, né? As cadeiras que vocês estudam dentro de sala de aula. Então, isso é a transformação. Então, aqui que vocês vão colocar no campo a matéria-prima, né, que vem do campo, e o produto industrializado que vira, né, que se transforma na cidade. E o que vocês usam, tanto na escola quanto em casa. Tá bom, pessoal? Então, eu espero ter ajudado aí vocês neste conteúdo de geografia, tá? Por hoje é só. E vocês façam essas atividades aqui, tá bom? A tia Lu já foi explicando a matéria, porque era bem pouco, né, essa atividade aqui do nosso livro didático, então eu já fui conversando com vocês, lendo o gráfico e respondendo aqui para vocês a matéria,
tá? E façam a atividade aí que a tia Lu está enviando pelo WhatsApp, que é referente a este assunto aí, ao êxodo rural. Tem perguntinhas lá, a tia Lu colocou um textozinho para vocês lerem. Tem perguntas referente a este conteúdo, tá? É só vocês abrirem o livro didático na página 307 até a página 309 que vocês vão conseguir responder aí de boas perguntinhas, tá bom? Então vou deixando aqui o meu beijo bem grandão no coração de cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!